Ok, do que se trata Monsters at Work? Spoilers, caso você não tenha assistido Monstros S.A., se você não assistiu, o que você está fazendo da sua vida, vá assistir Monstros S.A., é fantástico. Eu acho que eu fiz a resenha, mas eu não sei se eu soltei ela ainda. Não soltei ainda, Só pros padrinhos. Se você quiser ser um padrinho, se você quiser colaborar com uma quantia mensal e receber artigos assim que eu termino de fazer eles, né? Eu não tenho feito muitos artigos ultimamente, que eu tenho focado mais em vídeos. Fora também que eu ainda tô naquele ano meio sabático, né? Então eu não tô produzindo com tanta firmeza, né? Com tanta periodicidade quanto eu normalmente costumo ter, mas eu espero estar trazendo um material de melhor qualidade, ao invés de ficar simplesmente apressando para toda semana ter alguma coisa nova. Enfim, sim, se você quiser ajudar no Padrim, né, colaborar com o Padrim com a doação mensal, você pode receber artigos assim que eu termino de fazer, também com a newsletter que inclusive eu tenho que fazer esse mês. Eu esqueci de fazer porque eu fiquei estressado com outras coisas, mas se você pagar o Padrim, você pode ler os artigos, todos os artigos do T-Walt e outros artigos aleatórios que eu já fiz lá. Monstros S.A. Ele não é uma história. Deixa eu imaginar. Ele não é um conceito novo, né? Ele é um conceito que já foi feito outras vezes, diversas vezes. Eu lembro claramente que tem um filme com como é aquele moleque do Anos Dourados, o irmão do Ben Savage, do Boy Meets World, é o Fred Savage. Um filme com o Fred Savage e o Howie Mandel, né, que é exatamente esse contexto, essa ideia, né, os monstros que vivem nos armários, que não é uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil, né, mas a gente consegue entender o que é. Os monstros que vivem nos armários, nos guarda-roupas, eles têm uma vida própria e eles visitam o nosso mundo querendo alguma coisa, né, no caso do Little Monsters, eles queriam se divertir, pregar peças nos moleques. Em Monstros S.A., eles querem te assustar para coletar seus gritos e usar os gritos como energia. Esse é um twist fantástico no próprio conceito, que, assim, uma das coisas que eu acho mais legais na maioria dos filmes da Pixar é que eles pegam um conceito incrivelmente familiar, um conceito, assim, muito popular, né? E eles transformam isso numa história com um twist que você não consegue prever tão facilmente, né? Toy Story, por exemplo, toda criança, né? Mais depois desse filme, mas eu acho que quase toda criança, uma hora ou outra, se perguntou: será que os brinquedos têm vida? Será que, né? O que os brinquedos fazem quando a gente não tá olhando? Né? É o tipo de pergunta que criança muito nova, especialmente, normalmente faz. Tem um livro paradidático que eu via direto no meu colégio para vender, que era para onde vai a luz, não, para onde vai a escuridão quando a gente apaga a luz. É a mesma linha de pensamento de uma criança, mesmo conceito. Toy Story pegou essa ideia e transformou naquele filme fantástico, né? Vida de inseto, né? Crianças gostam de observar insetos e saber de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão, o que é que eles fazem. Crianças têm essa curiosidade e eles pegaram essa curiosidade e transformaram num negócio criativo, né? Transformaram num sempre é criativo. Eu acho uma ideia muito boba de você usar no filme, mas por mais boba que seja o conceito, eu sempre gosto de ver como os caras transformam um mundo miniatura em um mundo familiar a gente, né? Bernardo e Bianca, Camundongos do Campo e da Cidade, tem outro, Ratatouille também. Por que sempre é filme de rato que faz isso? Não é só filme de rato, filme de inseto também faz, inclusive formiguinhas, né? Todos. Sei que já sei que tem uma noção da história da animação, sabe do que eu tô falando. Então, Monstros S.A. não é uma ideia nova, não é um conceito inovador, mas o que eles fazem com esse conceito é... Então tem essa cidade que é populada de monstros
e eles vivem suas vidas normais, como a gente vive aqui, claro, adaptadas para sua variedade de raças. Eu nem sei se eles usam esse termo lá, se eles usam esse conceito de raças, tipo, a gente sabe que vários monstros ali são da mesma raça, né? Quando você assiste o filme, você sabe, você reconhece os modelos dos monstros, mas porque basicamente eles só reaproveitaram o mesmo modelo, né? Porque a animação fazer filmes é basicamente reciclagem, né? Pra quem não sabe. E especialmente animação, eles reusam muita coisa, especialmente se for animação 3D, porque é muito mais fácil de reusar do que uma animação 2D, claro. E aí os monstros têm essa coisa, né? A coleta dos gritos eles usam para gerar energia elétrica para a cidade. O negócio esse é um trabalho de alta tensão, de alto risco, não só porque eu quis fazer uma piada de eletricidade aqui, mas eu acho que me faltou energia. Ok, eu vou rolar com essa. O lance eles têm medo de crianças humanas porque eles acreditam que elas são tóxicas. Eles acreditam que eles vão derreter se eles tocam nas crianças, eles vão inchar, sabe? Essa ideia. Eu não sei por que raios eles acreditam nisso, mas é aquela coisa de ok, faz sentido. Você olha assim o conceito e... Você é a Zelda? Acordou com a moto ali. É aquele tipo de coisa que você olha e diz: ok, faz sentido. A gente tem medo deles, eles têm medo da gente. É um equilíbrio narrativo, né? Digamos assim. O problema é que o Sully, sem querer, deixa escapar uma criança humana em Monstrópolis. E ele e o Mike, o Sully, que é o melhor assustador da companhia, né? Ele vai ter que esconder a menina e levar ela de volta para casa. E no caminho, se afeiçoar a ela e blá blá blá. Lá pro final do filme, eles descobrem que o riso é muito mais eficaz do que o susto, né? A ponto deles terem que aumentar os canos, os tubos que eles armazenavam a energia, porque o riso é 10 vezes mais potente do que o susto. E aí a gente termina nisso. Monstros no Trabalho começa entre o final do filme e o epílogo. Ele se passa nesse período. É o que a gente chama de uma série que se passa dentro do filme, né? Como, por exemplo, Enrolados, a série. Enrolados, a série se passa entre o final de Enrolados e o final de Enrolados, quando eles se casam, né? Tinha outra também que fazia isso, não lembro agora qual era. Não era Big Hero 6. Não era Aladdin. Rei Leão é um monstro totalmente diferente para outro dia, que eu ainda não consegui decifrar. Mas tinha uma série que fazia isso, uma outra série da Disney inclusive que fazia isso, que a série se passava antes do filme ou era depois. Caramba, cara, agora eu não tô lembrado. Deixa eu ver aqui se... era a série da Nova Escola do Imperador. Eu acho que era essa. Só que a Nova Escola do Imperador passava depois do filme. Então qual era? Agora eu não tô lembrando. Não era a Lenda de Tarzan? Ok. Pequena Sereia. Pequena Sereia se passa antes do filme. Pois é. Enfim, divaguei aqui, legal. Enfim, Monstros ao Trabalho se passa entre o final e o final de Monstros S.A., se não ficou muito claro. Entre o momento que eles demitem e o Waternoose, né, e o Sully percebe que risadas são mais potentes do que o susto, e quando eles passam efetivamente a usar as risadas. É meio confuso,
Mas pra você que assistiu o filme tem mais de 15 vezes, como eu, e tem uma timeline muito clara, assim, dos eventos, essa série se passa, tipo, entre o Mike e o Sully saindo da fábrica, né? Naquela cena que o Mike recapitula tudo o que aconteceu e ele diz: ei, pelo menos nós demos algumas risadas. Aí o Sully para, olha pra câmera, risadas. A série começa aí, e aí ela vai terminar com o Mike fazendo um stand-up pro moleque. Pronto. Estabelecido isso, porque quando eu comecei a ver a série, eles nunca deixaram muito claro, até o último episódio, quando raios essa série se passava. Eu fiquei muito confuso, porque durante toda a série eles usavam canos normais para capturar as risadas, né? E não os tubos gigantes, até que apareceu no final, no último episódio, né? E eu fiquei... ok, por que não me disse? Eu juro pra vocês, eu fiquei a série toda agoniado da cabeça, porque eu fiquei, cara, eles estão me enrolando. Eles estão tentando me deixar doido, porque eu tenho certeza absoluta que eles estavam usando as coisas grandes e por que eles não estão usando os tubos gigantes aqui. Enfim, a série foca, na verdade, em... qual é o nome desse maluco? Tyler Tuskman. Tyler Tuskman é um jovem monstro que sonha em ser um assustador. Azar dele agora, a fábrica trabalha com risos. E aí ele vai ter que dar um jeito de virar um comediante, mesmo tendo a formação de assustador. E aí, por qualquer motivo, ele acaba indo para MIFT, que eu não lembro como é a tradução em português, mas é Monsters Inc. Facilities Team. Eles são uma equipe de faz tudo que faz reparos de emergência, né? Tem que... uma porta quebrou, né? E aí tem que chamar os caras para reconectar os fios ou para ver qual o problema mecânico e tal. Eles basicamente fazem isso. Eles são a equipe de consertos de emergência, digamos assim, né? E aí são personagens interessantes, são personagens legais, são personagens engraçados, mas que alguns chegam perto de ser irritante. O Fritz, eu acho ele particularmente irritante, mas assim, ele tem tanto coração que... ok, eu tô me avançando aqui. O Tyler não quer fazer parte do MIFT, né? Ele quer estar na linha de frente, ele quer estar na linha de combate, ele quer estar coletando sustos, ou risos no caso, porque foi isso que ele quis a vida toda. Mas o problema é que ele não tem formação de risadas, o que é bom porque o Mike começou a dar esse curso agora, né? Todo final do episódio, inclusive o Mike, ele aparece para dar alguma lição rápida sobre comédia, né? Que é interessante jogar alguns conceitos um pouco mais técnicos de comédia para crianças, né? De uma forma assim que aquelas crianças que já têm uma inclinação de querer ser engraçadas, querer fazer comédia, eles vão ter aquela coisa assim para incentivar eles, né? Aquele comedy one-on-one, né? Para eles começarem a planejar isso e tal. É muito legal para uma criança fazer isso. E aí ele começa a ir para as aulas do Mike e tal, e ele vai balançar a vida do trabalho com a vida com os cursos o curso de comédia do Mike. E o primeiro monstro que ele conhece nesse MIFT é uma menina que estudou com ele na faculdade, né? E é tipo, ela é claramente carente e ela estudou uma aula com ele, uma classe com ele, coisa assim.
E ela diz, nós somos os melhores amigos na faculdade. Ele, não, a gente só estudou uma vez, sabe? No começo ela é meio irritante, mas depois ela melhora um pouco. Eu tenho raiva, assim, porque eu gosto dos personagens, eu consigo identificar eles pela personalidade, identificar eles pelo visual, pela atuação, sabe? E eu gosto deles. Tem um monstro que é o verde cheio de olhos, que vive querendo o posto de chefia lá. Só que, tipo, ele passar o avião, então, né? Ele como é? Ele sempre, tipo, fica numa ressalva, sabe? Às vezes ele diz algo tipo, mas esse cargo vai ser meu, só se você quiser, sabe? Umas coisas assim. Fica jogando verde pra colher maduro. Ele é o que tem mais atitude, assim, de chefe arrogante, mas quando algo dá errado, ele bota a culpa em alguém. É o chefe, né? Atitude de chefe, basicamente. Ele é divertido, ele é engraçado. Tem uma monstra que parece um caranguejo. E ela é tipo... Cara, como é o nome da... Ela me lembra muito a Audrey de Atlantis, no sentido de que ela é uma mecânica durona, mas o linguajar dela e o senso de comédia dela é muito mais parecido com a da velha, é uma coisa mais seca, né? É tipo... E isso faz sentido dentro do contexto, porque assim, como é uma lei de trabalho muito perigosa, eles veem tragédia quase constantemente, então eles desenvolvem um senso de humor meio macabro, e ela é a representação desse senso de humor meio mórbido, só que de uma forma assim que não é chocante pra criança, que eu acho muito legal. Tipo, quando o Tyler chega lá, a primeira coisa que ela conta pra ele é sobre todos os caras que passaram pelo posto dele antes que morreram em serviço, né? E tipo, ela fala assim casualmente, teve o Gary, teve o fulano, teve o Cigano e tal. Ele morreu queimado e tal. Tipo, é um senso de humor tão mórbido, mas ao mesmo tempo é tão family friendly que é uma maravilha que funcione, pra ser sincero. É uma maravilha que funcione. Quem dubla ela, cara? Eu tinha que lembrar. Eu não lembro o nome dos personagens, cara. É horrível isso. Deixa eu ver se é ela. Cutter. É ela. Um dos cortes dela aqui. A Val Little, que é a amiga do Tyler. Essa é a coisa certa pra fazer. E aí a Cutter, né, que é essa caranguejo, diz: eu vou continuar neutra até eu ver o que acontece. Né? É o tipo de humor assim, muito seco, muito cínico, por vezes mórbido. Legal. Ela tava... A dubladora dela tava no Mudança de Hábito 2 e Timo Supremo? Ok. Ok. Enfim. Sim, é o Duncan. O monstro verde é o Duncan. E tem o Fritz, que ele é efetivamente o chefe da divisão, né? Que no português ele é dublado pelo Guilherme Briggs, né? Grande Guilherme Briggs. E ele beira ser irritante porque, tipo, ele é muito exagerado nas reações dele, no emocional dele. Ele é um personagem muito emotivo. Ele se emociona muito com coisas pequenas. Mas ele consegue não ser irritante e ser mais adorável porque ele não é tão exagerado nas atitudes. Por exemplo, às vezes ele é só... Ele dá uma certa cerimônia pra alguma coisa que não precisava ter, mas isso é meio que a piada, né? Tipo tem um episódio inteiro sobre a máquina de refrigerante que quebra e aí eles arranjam uma nova. E aí, tipo, ele
ele toma um refrigerante novo e aí, tipo, ele tem que, ok, eu tenho que sentar e poder ponderar sobre toda a minha existência que se passou sem esse sabor de refrigerante. Quantos mais refrigerantes como esse podem existir, sabe? Ele é emocional, mas ele não é enérgico. Eu acho que esse é um balanço muito bom que o personagem tem. Ver se eu tô esquecendo alguém. Ah, sim, tem um mascote que parece um demônio do Doom, né? Aquele demônio de um olho só. eu não sei, eu tô jogando aí na lata esse comentário. Tipo, é meio estranho, mas ok. é o Cacodemon, sei lá o nome daquele troço. E assim, toda a série vai focar muito no Tyler e ele conhecendo os outros personagens do Mift, né? E também, vez ou outra, a gente tem um vislumbre do Mike e do Sully, né? Eu imagino, pessoalmente, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, eu imagino que o papel do Mike e do Sully, assim, as cenas deles tenham sido diminuídas por questões técnicas, né? Usaram mais o Mike do que o Sully, mas eles são bem usados, eles são usados mais do que eu imaginava, na verdade. O lance todo é, a fábrica agora está fazendo a transição de gritos para risos. E assim, eles não sabem exatamente a melhor forma de coletar os risos ainda. E a fábrica pode ser fechada por causa disso, né? E também assim, agora eles são os chefões. Eu não lembro exatamente por que. Tem algum lance meio técnico legal que eu não lembro os detalhes. Mas basicamente o Sully é o presidente da companhia e o Mike é o vice-presidente, que ele dá uma sigla gigante que eu nunca vou lembrar a sigla. E é legal assim, eu gosto da série porque ela expande mais o mundo dos Monstros S.A. Eu sempre gostei, assim, quando eu vi esse filme, era o tipo de universo que parece tão propenso a ser expandido, né? Porque assim, o que a Pixar fez com o Monstro do S.A. foi essencialmente tornar a vida da Coelce interessante. Ou seja, lá de onde você mora, da companhia elétrica, né? A Enel, agora é a Enel, né? Não é mais Coelce, é a Enel. Acho que também atende em outros países, outros estados. Mas basicamente eles tornaram a vida de um eletricista interessante e identificável, né? Só nisso já é muito interessante. E aí eles criam esse mundo inteiro de monstros com designs criativos, com funcionalidades criativas assim na própria existência deles, e de uma forma assim tão familiar para nós e de eu arrisco até dizer assim, questões meio assim de como uma empresa funciona, mas de uma forma mais engraçada e que uma criança consegue entender, sabe? E essa série faz isso, essa série faz muito isso. Tipo, tem um episódio inteiro dedicado só ao torneio interno de boliche dos funcionários, né? Tem alguns episódios assim. Eu acho que foi o Jordan Friedman que disse que Monstros no Trabalho é basicamente The Office nos monstros. É uma boa comparação, né? Exceto que Monsters at Work não é um mockumentary, né? Não é um documentário falso. E aí também assim a gente revê alguns personagens que são clássicos do filme já, a gente entende melhor a backstory deles, né, a história de fundo deles. Eu não vou dar spoilers, porque é um negócio muito legal que eles fazem com esse personagem, mas muito legal, muito bem trabalhado a forma como eles preenchem realmente de carne esse mundo, respondem algumas perguntas. Vocês notaram que eu não tô com roteiro aqui, né? Eu não tive tempo de fazer roteiro. São quase 3 da manhã. Eu tô usando o Wikipedia como roteiro, basicamente a Disney Wiki como roteiro, porque é um daqueles dias, pessoal.
Peraí, Gabriel Iglesias? Por que esse nome não me é estranho? Ok. É aquele cara que tinha uma série na Netflix, né? Que fez um crossover com Big Show, ok, whatever. Ele faz o Nega Mike, né? O Mike do universo negativo, que é o Gary. De novo, aquele lance. O Gary é a mesma espécie do Mike. Ele é basicamente o Mike, só que azul e de olho castanho. E também tem o lance da Rosie, né? Que é a irmã da Ross. Eu acho que é um lance de raça no mundo dos monstros, mas eu não sei como eles tratam isso. Eu não sei se tem algum documento oficial da Pixar, uma bíblia de monstros S.A. que detalha essa construção de mundo específica. Eu adoraria saber, eu adoraria ler se tivesse, mas... Desculpa, acabei de comer Cheetos. Comer Cheetos antes de gravar podcast, capa. Muito bem, você... Você é ótimo, capa, pela madrugada. Agora sim, é uma série que mostra justamente a transição de grito pra riso. Meu maior problema com essa série é que ela não é engraçada. Tipo, não é uma série que eu assistia pra rir, sabe? Não é uma série assim que tem muito setup e muita punchline, não tem muita piada em si. E as piadas que eles fazem pras crianças também não são engraçadas, né? Assim, eu entendo assim, eles fazem pras crianças são engraçadas. Ok, mas eu acho que assim, da Pixar, eu esperava uma coisa mais elaborada, sabe? Eu esperava uma coisa tipo, pelo menos bota aí um jogo de palavras interessante, um jogo de palavras engenhoso, mas não, as piadas são tão básicas, são piadas tanto verbais quanto visuais, né? Tem uma piada que é ruim, mas que eles fazem funcionar por causa que a piada é a piada ser ruim, né? É tipo, você vê todos aqueles monstros se esforçando para contar piadas, para fazer alguma coisa muito elaborada, e aí tem um monstro que a única gimmick dele, a única piada é ele girar uma gravata borboleta que ele tem no pescoço. Tem uma gravata, ele fica girando e fazendo um zoadinha. E é tipo, ele é tratado assim como se fosse um gênio, né? O Mike elogia ele, muito bom essa da gravata. Você fica, cara, essa é uma gravata que gira, qual é a graça disso? Mas é isso que ele faz todo santo dia e funciona. Eu acho que a piada é que não é uma piada. Eu não sei, é difícil de explicar, mas funciona, meio que funciona, né? Mas assim, até nisso, eu esperava que eles fossem fazer uma coisa mais elaborada, fazer uma piada em base disso, sabe? Tipo, botar um monstro com um texto gigante de stand-up e o Mike lê e diz, tá muito ruim, você tem que melhorar isso, aí passa esse monstro da gravata, né, girando a gravata, o Mike, hey, tá massa hoje, tá indo bem. Aí o monstro, cara, você acabou de elogiar o cara, ele só gira a gravata, o Mike. Ele é um gênio incompreendido, um dia você vai entender, sabe, alguma coisa com isso. Mas eles não fazem. Não é uma série engraçada. Não é uma série de comédia engraçada. E assim, eu acho que é justamente porque o plot envolver comédia, envolver piada, eu esperava mais. E a Pixar consegue ser engraçada. Eles conseguem fazer comédia. Eles têm time, eles têm criatividade. Eu não sei se o lance do politicamente correto influenciou isso também. De tipo, eles pensarem numa piada e a gente não vai poder fazer isso. A gente vai ter problema com isso, né? Que é muito comum hoje.
Mas... Ou então simplesmente eles viram que poderiam chegar nesse problema e simplesmente desistiram de fazer. Mas, com isso dito, é uma série cômica que funciona. Tem uma diferença entre ser engraçado e ser cômico. Por exemplo, Kenan e Kel é uma série cômica que não é necessariamente engraçada, né? Nem todas as piadas assim, setup e punchline funcionam, mas é uma série assim com uma situação tão absurda que vai escalando e vai ficando o mal entendido vai ficando maior e maior e maior, sabe? É esse sentido de cômico, né? Uma coisa que é engraçada de assistir, não necessariamente de fazer você rir, é engajante. E essa é uma série engajante, não só no sentido cômico, mas também no sentido emocional. Eles trabalham bem os personagens, eles trabalham bem a dinâmica entre eles, a dinâmica deles com o trabalho. Eu acho isso interessante. Que mais? Sim, o próprio Tyler tem um desenvolvimento muito bom, né, que não é forçado. O Mike e o Sully também não soam fora do personagem deles que a gente já conhece. É uma série bem prazerosa de assistir, na verdade. É uma série bem prazerosa de assistir. Agora, se você, enquanto estiver assistindo, achar alguma coisa estranha na animação, eu também notei isso e foi uma coisa que me incomodou muito no começo, porque assim, parece que algumas cenas, algumas tomadas não foram renderizadas direito, sabe? Então os personagens às vezes parece que não se movimentam como deveriam, eles parece que faltam alguns frames da animação. Isso é porque essa série não foi animada na Pixar, até onde eu consigo entender, certo? Porque nos créditos a gente tem a Disney Television Animation, né, que é a produtora, assim, é quem está injetando dinheiro e está distribuindo. A Pixar, que faz os personagens, faz os designs, faz os storyboards. E aí tem duas companhias de animação, a Icon Creative Studio e a Dwarf Animation. Essas duas companhias fazem animação terceirizada para comercial, para filmes, sabe? Quando um filme tá precisando de uma animação extra, né? O próprio estúdio não tá dando conta de algumas cenas de animação que precisam ser feitas para poder se manter na schedule. Eles pegam esses estúdios. O próprio Duncan Studio fez muito isso, né? O Duncan Studio, que fez as animações de Mary Poppins Returns e também de tantos outros filmes, né? Você vê lá no Instagram do Duncan, você vai ver. Duncan, qual é o nome daquele maluco? Deixa eu ver. Eu esqueci o nome completo dele. Que ódio. Ele trabalhou em Aladdin, Hércules e tal. Ken Duncan. Você vai lá no Instagram do Ken Duncan, e vez ou outra ele posta sobre os dias dele na Disney, como também outros trabalhos terceirizados que ele fez. Então, talvez seja por causa dessas animações, desses estúdios de animação, que algumas cenas soem tão estranhas visualmente. Eu não tenho certeza, eu não tenho como confirmar isso empiricamente, assim, 100%, mas é o mais provável que essas animações tenham sido feitas em estúdios terceirizados, e talvez a maior parte da animação tenha sido feita em estúdio terceirizado. Talvez o render, não. Mas a animação, talvez, eu não sei. Porque assim, os pelos do Sully, em alguns momentos se nota que tá muito estranho. E sim, eu sei. É uma série, não é um filme, é um orçamento diferente, é um schedule diferente, é uma pipeline diferente, é um método diferente de você fazer animação. Mas é tão notório. E assim, é tão notório a ponto de os pelos da Val Little
eles serem diferentes dos pelos do Sully. Ela é uma personagem recorrente que aparece direto, é uma das personagens principais da série. O Sully não é o personagem principal da série, ele aparece menos. Então os pelos dele são um pouco mais fiéis aos do filme. Mas as da Val Liro são diferentes, eles se movem diferente, eles têm uma dinâmica diferente, uma física diferente. Os pelos do Sully, você nota claramente assim, na última cena da série, uma das últimas cenas que ele tá conversando com o Tyler, você nota que os pelos estão diferentes, tem alguma coisa errada neles. Você pode até não saber o que é, mas você nota. O seu cérebro não... O seu olho não entende, mas o seu... Não vê, mas o cérebro percebe. Como é que era a frase, eu não sei. E sim, falando nessa cena, essa é uma das melhores cenas do filme. Sério, é uma das melhores cenas da série, porque eu acho que assim, ela fecha o arco do Sully de uma forma assim... Ela liga o arco pessoal do Sully com o arco maior de passar da energia de grito pra energia de riso, né? Porque assim, o Tyler fica tipo... eu não consigo ser um engraçado. Por que a gente não simplesmente volta pra energia de grito? O Sully, cara... a forma como a Bo me viu quando eu fui assustador, eu nunca mais quero ver isso de novo. Eu não quero que outras crianças também passem por isso. Cara, te acerta assim de uma forma tão diferente, assim, de uma forma tão mais específica. É muito bem feito, é muito bem trabalhado. E a atuação também do John Goodman é on point. O meu problema também maior é que, tipo, segundo a Disney Wiki, tem 2 temporadas dessa série. A gente só viu uma. Ou seja, eles provavelmente já dão como certo que vai ter uma segunda temporada. E eu não sei se eu quero. Eles continuaram muito bem a história do filme. Mas essa série também é tão bem fechadinha. É tipo... Ok, o Tyler já virou um cômico. Não precisa mais avançar, eu acho. Sabe? A menos que eles realmente caprichem muito na comédia. Caso contrário, não tem motivo pra fazer. É só a Disney sendo a Disney. É só Hollywood sendo Hollywood, né? Eles vão dar sequência pra qualquer coisa. E a Disney sendo a Disney, eles têm dinheiro pra fazer sequência mesmo que não precisa. Não vão dar uma sequência de Jungle Cruise, porque é claro que vão. Lembra disso, galera. Mansão Mal-Assombrada com Ed Murphy não ganhou sequência. Se fosse hoje, aquele filme ia ganhar uma sequência. Eu tenho certeza disso. Porque estão dando sequência pra tudo, até pro que não precisa. Cruella vai ter uma sequência pela madrugada. Enfim, você deveria assistir Monsters at Work, Monstros no Trabalho. Se você for muito, muito, muito fã de Monstros S.A., sim. É uma série muito agradável de assistir. É uma série assim muito relax, né? Mas não espera que seja engraçada, né? Espera assim, ok, é bonitinho, é engraçadinho, vai expandir o mundo dos monstros, vai nos dar mais alguns minutos a mais dentro desse mundo tão fantástico, né? Mas fora isso, não espera muito, né? É muito tipo de coisa realmente pra você ver sem preocupação, o que eu acho ótimo, né? Tem tipo muita série hoje, muito filme hoje que é tipo uma sobrecarga de informação, sobrecarga de referência que às vezes chega a ser cansativo de assistir. Monsters at Work é mais relaxante. Eu espero ter feito algum sentido. Eu tô indo porque eu tô ficando com sono já, tô ficando cansado.
Bom, eu voltei com associados da Amazon, então se você estiver pensando em comprar alguma coisa da Amazon, ou se você quiser dar uma olhada na sugestão dos produtos no blog, você abre lá, você usa o link de afiliado do blog, você ajuda a gente a manter as luzes ligadas aqui, a comprar a comida da Zelda, né? Ou você pode também ajudar pelo Pix, né? Tem o QR Code no blog, mas você também pode usar o e-mail do blog, superreviewtime@gmail.com. Você também pode usar o e-mail para mandar mensagem, para mandar... O Anchor, ele tem um sistema de você mandar mensagem de áudio, né? Eu posso colocar no podcast, então isso é interessante. Mas então colabora como puder, tem o Padrim também. Não pense em mim, pense na Zelda. Zelda tem que comer. E se você não tiver dinheiro, não tiver condições de ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com alguém que talvez goste, alguém que está pensando em ver Monsters at Work, está pensando em assinar o Disney Plus para assistir alguma coisa, blá blá blá. Compartilha até com quem você não gosta, com seu inimigo também, manda para ele. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Kapan Katsuragi do Super Review Time e tanto tempo sem fazer podcast eu esqueci como fazer um encerramento digno. Encerramento não, fechadura, como diz o meu amigo Mamaco. Até mais, até o próximo podcast, ou vídeo, ou artigo, ou whatever.